coisa dele. Então, em cada 10 coisas que chegam para mim, 8, 9 são coisas assim loucas. Outro dia o cidadão me ligou assim, você trabalha na Ascobom? Eu falei, sim, eu ajudo e sou associado também. Você pode me ajudar? Eu posso. O que aconteceu? Eu pensei, algum problema, alguma documentação que a gente pode até ajudar. Mas eu capotei meu carro. Falei, mas qual que é o problema? Você está atrasado? Não, eu não sou sócio, não. Dá para você me ajudar? Falei, amigo, me ajude, né? Jeitinho. Para você ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque o sistema de rateio, o ônus e o bônus é para aquele grupo organizado. Então você vê que são coisas absurdas. Por exemplo, o cidadão aqui fala que o carro dele estava rebaixado. Quando o cidadão pega o carro, passa pela vistoria, depois que ele passou pela vistoria, o que é uma vistoria? Para o nosso ouvinte entender. Eu tenho que mostrar para a Ascobom que o carro está em perfeitas condições e que a partir daí que eu contratei a cobertura, o carro teve uma avaria. O cidadão contrata a cobertura, faz a vistoria, aí rebaixa o carro. Ok, tira o carro da sua originalidade, tira o carro da sua condição de segurança e às vezes coloca até aquela suspensão a ar. Então esse carro não é seguro, a regra diz que não pode, os carros têm que estar no mesmo patamar. Aí depois, quando vai fazer a vistoria da batida, o carro dele está irregular, não vai ser pago, porque ele sabe que a regra diz que não, e ele acha que tem direito. Então são discussões como essa que a gente precisa deixar claro. Se a Ascobom tem 8, 9, 10, e eu falo que eu sou da Comissão de Defesa do Consumidor, você pega os absurdos da seguradora. Mas veja bem que você vê, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, através do deputado Délio Malheiros, um abraço para ele, Délio, ela deu a oportunidade de debater seguradoras e as entidades com as proteções automotivas. E o próprio Délio saiu de lá convencido de que essas seguradoras estão extorquindo a renda do povo, cobrando seguro muito caro e discriminando as pessoas. Então, Mendonça, nós temos que agradecer a Ascobom, porque ela conseguiu baratear o mercado de seguradoras. Isso. Que isso era um monopólio. Hoje não tem concorrência por causa da Ascobom, que faz justiça. Mas e ainda ó, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos no próximo intervalo, que isso é importante. O presidente da Ascobom está aqui, Carlos Alexandre, para falar sobre isso, porque inclusive o deputado Délio Malheiros é muito meu amigo, um abraço para o deputado. Ele mesmo já teve a oportunidade de abrir essa discussão em audiência pública na Assembleia Legislativa. De Minas e exatamente, ele conhece tudo sobre defesa do consumidor. E ele mesmo entrou com uma ação em Brasília contra as seguradoras por conta do... SUSEP. Exatamente, na SUSEP contra a DPVAT. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Vânia.